você já deve ter percebido que isto daqui vai nos dar uma indeterminação. Então, para não perdermos tempo substituindo a tendência no lugar da incógnita, nós vamos resolver este exercício. Bom, o que nós precisamos fazer aqui é a técnica de manipulação de modo que nós tenhamos um limite notável, ou seja, precisamos manipular esta expressão de modo que nós possamos encontrar um limite notável. E como é que nós faremos isto? E como é que isto funciona? Então, sendo assim, precisamos evidenciar o elemento que se encontra na segunda parcela, que no caso estamos a falar de 3 elevado à raiz quadrada de 2. E sem se esquecer que este elemento é um elemento que está a multiplicar-se pelo número 1. Então, sabendo que estamos a multiplicar por número 1, então este elemento, quando vai passar para fora dos parênteses, o que vai restar ali será o número 1, já que nós sabemos que o número 1 é um elemento neutro na multiplicação. Então, deste modo, levando isto para fora, ficamos ali com uma expressão que deve multiplicar-se por 3 elevado à raiz quadrada de 2, que vai nos dar o mesmo elemento que se encontra na primeira parcela. Neste caso, para que isto seja equivalente, precisamos escrever 3 elevado à raiz quadrada de 2 e o que está lá dentro nós temos 3 elevado à raiz quadrada de x. No momento que nós vamos fazer a distributiva para podermos voltar na expressão inicial, nós iremos perceber que a nossa raiz quadrada de x vai ter que ser adicionada por raiz quadrada de 2. Então, para que nós possamos eliminar esta raiz quadrada de 2, para que nós voltemos à expressão 3 elevado à raiz quadrada de x, então precisamos subtrair por raiz quadrada de 2. E assim a expressão que se encontra no numerador é a mesma expressão que se encontra lá no numerador. Então, deste modo, já que nós percebemos que temos um certo expoente do nosso 3 que se encontra dentro dos parênteses, então nós precisamos manipular esta expressão de modo que nós tenhamos também um denominador aqui embaixo igual ao expoente para que nós tenhamos um limite notável. E eu acho que você concorda comigo que se eu aplicar raiz quadrada de x e elevar ao quadrado na primeira parcela, assim também fazendo na segunda parcela, aplicando raiz quadrada e tudo isso também ao quadrado, é o mesmo, porque estaríamos a simplificar o expoente e o radical, então ficaríamos com esta expressão. Então, depois daqui, o que nós iremos fazer? Podemos reescrever a expressão que se encontra lá no numerador neste terceiro passo, ou segundo passo, como você quiser chamar. E, por outra parte, nós precisamos expandir esta expressão que se encontra no denominador. Sabendo que nós temos ali a separação de duas frações, então, na multiplicação de frações, nós separamos desta forma, onde nós multiplicamos numeradores entre si e denominadores entre si. Então, já separamos aqui um lá multiplicado por isso que vai dar a mesma coisa. E expandindo a expressão que se encontra no denominador, nós ficaremos com raiz quadrada de x menos raiz quadrada de 2 e por outra teremos que multiplicar pelo seu conjugado, que terá sido o resultado da expansão daquela diferença de quadrados, que no caso também ficaremos com a raiz quadrada de x mais a raiz quadrada de 2. Então a multiplicação dessas duas expressões que se encontram aqui no denominador irá nos dar a mesma expressão inicial, que no caso estamos a falar de x menos 2. Agora, já que nós conseguimos ter o expoente igual ao denominador nesta expressão, é chegado o momento em que nós levaremos esta expressão que aparece com frequência e podermos igualar a uma certa variável qualquer k. Sabemos que a nossa tendência é 2, então x tende a 2, então se nós pudermos levar o 2, que é a nossa tendência, substituir no lugar de x ali na expressão que está a igualar-se ao nosso k, então iremos perceber que o nosso k passará a tender a 0 e daqui nós iremos perceber que, levando essas informações, teremos que transportar todos estes dados para podermos inserir ou compilar o nosso novo limite e que por intermédio desta possamos continuar com a nossa jornada. Então, deste modo, ficamos com o limite quando k tende a 0, em que teremos que escrever ali o 3 elevado a k, que no caso estamos a falar que k é igual a raiz quadrada de x menos a raiz quadrada de 2. Então, esse 3 elevado a k está subtraído por 1, então menos 1 do lado. E deste modo já percebemos também que a expressão que se encontra no expoente é a mesma que se encontra no nosso denominador.
e a constante que abraçava ou multiplicava toda aquela expressão, nós teremos que passar para a outra fração a multiplicar o elemento neutro da multiplicação, que é o 1, e resultará na mesma expressão. E na parte da raiz quadrada de x, na raiz quadrada de x teremos que mexer a expressão que está a igualar-se a k, movendo a constante menos raiz quadrada de 2 para o segundo número, alterando o sinal. Ficamos com raiz quadrada de x igual a k mais a raiz quadrada de 2. Então, já que nós dissemos que a raiz quadrada de x é igual a k mais a raiz quadrada de 2, então teremos que fazer o passo de cópia de levar a expressão equivalente à raiz quadrada de x e podermos compilar o nosso denominador. Então, compilando o nosso denominador, nós percebemos que a raiz quadrada de x vale k mais a raiz quadrada de 2. Então, a raiz quadrada de 2 está lá e a raiz quadrada de 2 que se encontra ali no denominador, isto irá nos dar 2 vezes a raiz quadrada de 2. Então, ficamos com k mais 2 vezes a raiz quadrada de 2 no denominador da segunda fração do outro lado da multiplicação do nosso limite. E está mais claro que nesta parte este primeiro limite é limite notável, em que isto irá nos dar logaritmo natural de 3 e ficamos com esta outra parte, não é? Que vai ser multiplicada por ln de 3, que no caso ficaremos com 3 elevado à raiz quadrada de 2 sobre, se nós formos a substituir no lugar de k por 0, ficaremos com 2 vezes a raiz quadrada de 2. Então, sendo assim, nós podemos racionalizar esta expressão e dando uma organizada nisto aqui, nós ficaremos com 1/4 vezes 3 elevado à raiz quadrada de 2 vezes o que nos restará ali é a raiz quadrada de 2 que estava a passar para lá em cima na parte da racionalização, e também terá que ser multiplicado por logaritmo natural de 3. Então este aqui é o valor numérico do nosso limite. Se você chegou até aqui e gostou da resolução, clique em gostei, subscreva-se no canal se você não está inscrito, ative o sino de notificações e até o próximo vídeo.